Olá pessoal, essa semana atendi muitos pacientes com crise de enxaqueca. Então hoje resolvi falar um pouquinho sobre a enxaqueca, uma doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros. Para começar, diferenciar a enxaqueca de uma dor de cabeça normal, a cefaleia. A cefaleia, que é a dor de cabeça normal, normalmente ela acomete a região temporal, que é uma cefaleia, uma dor de cabeça mais tensional. Já a enxaqueca, também chamada de migrânia, é uma dor de cabeça que dá em um ponto só da cabeça e pode migrar. Então ela começa de um lado, pode mudar para outros, uma dor de cabeça que migra. Uma dor de cabeça intensa, uma doença realmente, que pode fazer você perder um trabalho e perder momentos importantes da vida. Lembrando que o diagnóstico é clínico, não é através de exames, precisamos colher a história do paciente. Então não é num pronto-socorro, numa consulta de 5, 10 minutos, que teremos um diagnóstico de enxaqueca. Precisamos de uma consulta mais longa para estudar a história do paciente, se ele tem alguém na família que tem enxaqueca, já que é uma doença hereditária também, se o paciente é estressado, tem depressão, não dorme direito, quais são os tipos de alimento que ele ingere, que o distúrbio de alguns alimentos também leva a desencadear a enxaqueca. Então a primeira coisa, está tendo cefaleia, dor de cabeça constante, mais de 2 episódios por semana, vamos procurar um especialista, um neurologista, para investigar isso. Os exames, para que serve? Para a gente excluir outras doenças, como aneurisma, tumores. Então, excluindo essas doenças e estudando a história clínica do paciente, a gente pode ter um diagnóstico de enxaqueca. Outro fator importante, a pessoa que tem enxaqueca, ela sabe como que é a dor da enxaqueca. Então, se começar a surgir também outros tipos de dor de cabeça diferentes daquela que normalmente ela tem numa crise enxaquecosa, também tem que procurar novamente o médico, que pode estar surgindo novas doenças, como aneurismas e tumor. Então, o importante é procurar um especialista e não achar que um pronto-socorro vai dar diagnóstico de enxaqueca. Algumas pessoas me perguntam se tem como identificar quando a crise de enxaqueca vai começar. Existe a aura. A aura, o que significa a aura? De 15 a 20% dos pacientes com enxaqueca têm alguns sintomas sensoriais antes de desencadear a crise. Só para vocês entenderem melhor, alguns são aqueles escotomas, aquelas estrelinhas que a gente enxerga, que fica aparecendo na nossa visão. Isso é uma aura, que está indicando que você vai ter uma crise enxaquecosa. Nem sempre 1 hora, 2 horas depois, pode ser no dia seguinte. É uma doença que afeta mais mulheres, de cada 3 mulheres, 1 homem é afetado. A dor de cabeça fica em torno de 4 a 72 horas. Existem alguns fatores desencadeantes, como a luz, o barulho e alguns odores. E também fatores hormonais, por exemplo a menstruação, que é uma alteração hormonal durante a menstruação, dando vasodilatação, dilata os vasos da cabeça, desencadeando a enxaqueca. Tratamento da enxaqueca. Como a enxaqueca não tem um remédio que leve à cura, nós temos que trabalhar com a prevenção. Cada paciente tem um fator desencadeante da enxaqueca. Como é que vamos descobrir? O primeiro passo é fazer o diário da dor. Então o paciente vai começar a escrever, toda vez que ele tiver uma crise de enxaqueca, ele vai escrever o que ele fez nos últimos 3 dias, o que ele comeu, se aconteceu alguma coisa diferente, para a gente ir tentando descobrir o que desencadeia a crise de enxaqueca dele. Por exemplo, existem alguns alimentos, como os queijos, chocolate, vinho tinto, que liberam substâncias inflamatórias, que causam dilatação nos vasos cerebrais, desencadeando a enxaqueca. Então, se hoje eu comi um queijo e 2 dias depois, ou 1 dia depois eu tive enxaqueca, eu sei que aquilo lá desencadeia a minha crise, então eu vou evitar ou não comer o queijo. Isso é uma maneira de você ir tentando controlar as crises. A prevenção, o ideal é que a gente torne essas crises espaçadas, que elas demorem de 3 a 4 meses para acontecer. Nas crises agudas, analgésicos, anti-inflamatórios, muitas pessoas precisam ir ao pronto-socorro para fazer remédios endovenosos. O exercício físico é importante também, porque libera endorfina, são substâncias importantes no tratamento da dor. Semana que vem eu volto para falar mais alguma coisa diferente para vocês.